amigos, que bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai iniciar aí mais um conjunto de lives falando sobre automação na soldagem no contexto da indústria 4.0. E desde logo gostaria de agradecer os nossos amigos, o Birajara Costa, o Fábio Tiburi, que são da Sumig, empresa já parceira nossa aqui do Senai São Paulo, que vão nos agraciar aí com toda a experiência que eles têm no âmbito da soldagem. Muito se tem falado da indústria 4.0, né, dessas tecnologias habilitadoras que estão revigorando, né, revolucionando os processos produtivos e também as formas de se conceber as máquinas. Hoje, com certeza, vocês vão conhecer um pouco mais também desse contexto da soldagem, que também está se reinventando, se revolucionando. Então, automação na soldagem, na indústria 4.0, com os nossos parceiros da Sumig. É um prazer estar aqui com vocês. Nosso muito obrigado pela presença, né? E esperamos nos ver pessoalmente logo, logo. Fiquem com Deus e cuidem-se. Olá, meu nome é Valdemir, sou coordenador da Escola Senai de Piracicaba. Sejam todos muito bem-vindos à live tecnológica da soldagem e a indústria 4.0, promovida pelo Senai Piracicaba e a empresa Sumig. Vamos abordar temas muito importantes para a área de soldagem. Você que está aí nos assistindo, já ouviu falar em indústria 4.0? Se já ouviu, vai aprender um pouco mais. Se ainda não ouviu, é uma ótima oportunidade para entender o panorama atual da soldagem dentro da indústria 4.0. Eu gostaria de falar um pouco sobre os cursos que a nossa escola está ofertando, né? O Senai Piracicaba Vila oferta vários cursos de formação inicial e continuada. Acesse o nosso site, Senai Piracicaba Vila, piracicabavila.sp.senai.br ou ligue para o fone 3412-3500. São cursos de qualificação, aperfeiçoamento e especialização, cursos presenciais e com aulas remotas nas diversas áreas. Temos cursos na área automotiva, eletricidade, eletrônica embarcada, mecânica e reparação, cursos na área de educação, tecnologia educacional, eletroeletrônica, eletricidade e eletrônica, madeira e mobiliário, metal mecânica, mecânica, caldeiraria e soldagem, segurança e saúde no trabalho e tecnologia da informação. Acesse o site piracicabavila.sp.senai.br ou ligue para o fone 3412-3500. Também temos vários cursos em outras áreas à distância. Bom, pessoal, gostaríamos de informar que durante a live não estará aberto para perguntas, para que os apresentadores possam discorrer todo o tema, né, mantendo aí uma sequência dos assuntos abordados. As perguntas poderão ser enviadas, porém serão respondidas ao final da live no canal do YouTube, né? As perguntas podem ser feitas no canal do YouTube da Sumig, onde essa apresentação será colocada após o término do evento. O canal do YouTube da Sumig, www.youtube.com/user/sumigvirtual. O pessoal estará colocando um link para vocês fazerem um acesso, né? Vão lá e entrem no canal. Toda semana vocês terão vídeos novos referentes à área de soldagem postados pela Sumig. Teremos um sorteio de um kit Fire contendo uma máscara de solda automática, um jaleco, um par de luvas e uma touca de soldador. Para participar do sorteio, você deverá entrar lá no canal do YouTube da Sumig e concorrer a esse sorteio. O sorteio será estendido a todos os nossos alunos participantes da live. Eu gostaria de agradecer muito aí a Sumig pelo apoio que tem nos dado, por estar conosco nessa empreitada.
temos aí algum tempo já fazendo esse planejamento. Gostaria de agradecer também ao nosso pessoal do Senai de Piracicaba, que está nos dando apoio, né? Algumas pessoas aí há algum tempo vêm junto conosco para que essa live fosse realizada, né? Então, agradecer aí a Sumig nas pessoas do Fábio Tiburi e do Ubirajara. Gostaria também, né, de apresentar, então, já falando no Ubirajara e no Fábio Tiburi, fazer uma apresentação breve. O Ubirajara Costa, né, de longa data, aí, vem fazendo ótimos trabalhos na área de soldagem, é um inspetor internacional de soldagem AWS, engenheiro eletrônico com mais de 45 anos de experiência no segmento da soldagem e gerente da filial da Sumig em São Paulo. Fábio Tiburi, engenheiro mecânico, inspetor de soldagem credenciado pela Fundação Brasileira de Tecnologia e Soldagem, ECWI, mestre em engenharia metalúrgica e diretor da divisão de robótica e automação da Sumig. Então, agradecê-los novamente a todos pelo apoio e por fazer esse evento acontecer, ok? Passo, então, a palavra aos nossos colegas Fábio Tiburi e Ubirajara Costa. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Valdemir. Bom dia, boa tarde, né? E boa noite também. Vai saber que horas que vai estar assistindo esse nosso live, né? Vai assistir no aplicativo, no computador. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer em nome da nossa empresa essa oportunidade de estar conversando com vocês, os alunos, iniciantes, os docentes do Senai, né, que a gente conhece de longa data, é a oportunidade de a gente poder compartilhar essa nossa experiência, conhecimento, essa longa data, como você mencionou, né? Estamos aí no tempo. Vamos em frente com a nossa apresentação. Tiburi, por favor, fique à vontade. Bom, queria também agradecer a oportunidade com o Senai, né? E todos que estão assistindo esse conteúdo, é uma troca, né, de experiência sempre, a gente sempre aprende fazendo esse tipo de trabalho. Então, mais uma vez, em nome da empresa, agradecemos a oportunidade. Ok. Então, vamos em frente, né, da nossa apresentação. A tela vai estar sob controle do Senai, então podemos abrir a primeira tela, né, da capa, né, certo? O tema nosso da apresentação, do live, vai ser automação na soldagem e indústria 4.0. Obviamente, o tempo não permite a gente abordar todos os assuntos de como a gente gostaria, mas essa é uma primeira oportunidade e a gente tem que aproveitá-la ao máximo. Mas com assuntos que seja do nosso dia a dia, que seja que cubra aquilo que interessa não só para a indústria, para o próprio Senai, mas para os alunos, principalmente, para entender o quanto que a soldagem é importante no dia a dia em termos de até de atividades profissionais, de desenvolvimento e conhecimento, né? Nós vamos mostrar para vocês o estágio atual da soldagem no Brasil, comparativamente até outros países do mundo, dentro dessa inserção da indústria 4.0, mas ainda estamos muito distantes, eu posso antecipar para vocês, mas é muito importante a gente estar atento nesses processos que nós vamos mencionar durante essa nossa live. A gente sabe também que falar sobre os processos de solda de uma maneira geral, o tempo também não permite. Então, nós vamos fazer um resumo desses processos em cima daquilo que a gente pode falar de maneira assertiva e que ajude a vocês até criarem as perguntas depois, que vão ser muito importantes. Por favor, façam bastante perguntas em relação ao que nós vamos conversar com vocês. Esse resumo nosso da apresentação do live, eu queria lembrar um fato para vocês, que é sobre a soldagem em si. Na próxima slide, por gentileza. Eu estou esquecendo que tenho que avisar, né? Que tem que avançar as slides. Pode avançar mais. Eu estou avançando. Exato. Esse ponto. Desculpa, eu deveria ter avisado. Mas faz parte da informalidade, né, dos lives, enfim. Mas um ponto que a gente quer abordar com bastante profundidade até é a questão de treinamento na soldagem. Não só as oportunidades, mas o que falta dentro da sequência, né, de introdução, ou dessa transição da introdução da soldagem na indústria 4.0. No próximo slide, por gentileza.
conteúdo do programa, ele é tudo isso que vocês estão lendo aí, a importância da solda para a sociedade, os processos de soldas usuais, a importância do soldador na solda, a responsabilidade que cai em cima dos soldadores, né? Seja ele para a solda manual, mecanizada ou então automatizada, né? Treinamento e capacitação de soldadores e soldadoras, né? Hoje em dia nós temos muitas operações com soldadoras, não é de agora, tá? Mas isso vocês vão ver na sequência das apresentações, desde que época que vem o público, né, das soldadoras nesta região do Brasil, principalmente agora. A experiência e conhecimento, falar um pouco mais da experiência e conhecimento, a automação do processo de soldagem e a diferença entre solda manual, mecanizada e robotizada. Próximo slide, por gentileza. E um ponto importante, as oportunidades que existem no segmento de solda para os profissionais, seja para soldador, tecnólogo, técnico de soldagem, inspeção, controle de qualidade, engenheiro de solda, ou vários cursos que o próprio Senai proporciona de pós-graduação em soldagem, no caso de Osasco. Próximo, por gentileza. Nós vamos falar também de uma ferramenta que já existe, que é um passo para a inserção na indústria 4.0, que são sistemas de monitoramento e controle das soldas, que é fundamental conhecer os tipos e os benefícios que eles oferecem, que a primeiro momento assim fica falando só de monitoramento das soldas, na verdade ajuda todo mundo, tanto soldador, soldadora, como operação. E como eles ajudam também em termos de capacitação e treinamento, ok? A integração do soldador, em função desses monitoramentos, desses controles também, o que a gente procura incentivar é que os soldadores estejam cada vez mais envolvidos com a produção, controle de qualidade, engenharia, nas decisões dos processos de soldagem e dos procedimentos, ok? Um resumo que meu colega, o Fábio Tiburi, vai falar para vocês, é a indústria 4.0, evolução, estágio atual na soldagem, os contrastes que existem, né? Próximo. E uma sugestão nossa, do envolvimento do Senai, como inclusão na soldagem da indústria 4.0, tendo maior integração com a indústria, universidades, pesquisadores, que nós temos excelentes pesquisadores e desenvolvedores no Brasil na área de soldagem. Então, vamos em frente com a próxima slide, por gentileza. Bom, vocês vão ver aqui uma sequência de fotos muito interessante. Ela exemplifica muito bem quanto que é importante a soldagem no mundo. Nos dias de hoje, tudo que nós temos de facilidade, conforto, segurança, seja para edifício, veículo, esses processos que existem, caso eles não tivessem essa tecnologia embarcada, todos esses controles, nós não teríamos esses veículos, nós não teríamos as plataformas de petróleo, nós não teríamos os edifícios. Estaríamos há 40, 50, 80 anos atrás, da maneira que vocês estão vendo o slide à direita, uma foto em branco e preto, onde tem vários soldadores num determinado conjunto. Então, a importância da solda é fundamental para nossa sociedade. Lembrando uma coisa, como é interessante as oportunidades que existem. 80% das soldas executadas mundialmente são feitas manualmente. Quer dizer, tem um espaço ainda muito grande para chegar na indústria 4.0, na automação, na robotização. Apenas que isso mostra a necessidade também de nos requalificarmos, de nos capacitarmos para atender essa transição da solda manual para a mecanização. Próximo slide, por gentileza. Continuando essa importância da solda para a sociedade, nós vemos desse slide algumas fotos de aplicações e campo, né, inclusive. À direita vocês vão ver uma foto, tem uma foto embaixo de uma ponte, que é em Londres. Essa não é uma solda elétrica, é totalmente rebitada. Até hoje usa-se rebite nas soldas, de uma maneira geral, em edifícios, estruturas, devido à qualidade que ele também proporciona e alguns aspectos em termos mecânicos, de resistência, inclusive. Próximo slide, por gentileza. O interessante é o que exige a solda. Vocês vejam essas três fotos aí, o que mostra aplicações diferentes, o campo, né, do soldador, soldadora,
exige muita disciplina, exige muito foco por parte dele para executar isso com qualidade. Afinal de contas, e vocês estão vendo as três fotos mostrando aplicações muito especial em termos de utilização. São dutos de óleo, simplesmente óleo e gás, ou seja, eles têm que ter qualidade ou integridade total na soldagem. Próximo slide, por gentileza. O que ocorre? Em função da solda manual, as máquinas mais antigas, a tecnologia antiga, ela não proporcionava um conforto necessário para o soldador. Então, evoluiu. Nos últimos anos, eu diria nos últimos 15, 18 anos, houve uma evolução muito forte nos equipamentos de soldagem para possibilitar mais conforto e mais qualidade nas soldas, tirando do soldador a responsabilidade de só ele dar a qualidade. Ou seja, os recursos embarcados nos equipamentos permitem que ele tenha mais conforto na operação, ao mesmo tempo que o equipamento pode conversar, de uma certa maneira, estabilizar os procedimentos de soldagem, que permita que ele tenha um bom desempenho e assuma a qualidade da solda pelo que a máquina gera de valores, de parâmetros. Isso são softwares, são microprocessadores embarcados no equipamento para essa utilização. Próximo slide, por favor. Essa parte que eu gostaria de mencionar para vocês, os contrastes que existem na soldagem no Brasil, onde, como eu disse no início, 80% das soldas são feitas manualmente. Vocês percebem que nessa empresa, é uma empresa grande, conhecida, tá? Esse é um filme liberado, sem problema de utilização, onde mostra que as soldas manuais ainda são feitas em produtos que poderiam estar, no futuro, robotizados. Por uma questão ou outra, pode ser que eles não estejam executando essa solda na mecanização, na robotização. Porém, é importante mencionar que o caminho que está vindo por aí, inclusive através de pesquisadores da universidade no Brasil, de muitos engenheiros, doutores em soldas que temos no Brasil, um dos mais respeitados no mundo, são muitos respeitados, inclusive também dentro do próprio Senai, seja na área não só de soldagem, caldeiraria, mecatrônica, em outras áreas, a importância dessas soldas e da diversidade que tem de método de fabricação, ou seja, há uma somatória entre a método de fabricação em si, dobra, corte e outras operações com a soldagem. E essa integração que nós chamamos a atenção de que é importante o soldador estar mais próximo, exatamente porque hoje as soldas são muito dependentes do soldador ou da habilidade dele. Ok? Próximo slide. Essa, de novo, uma aplicação de campo, uma soldagem de um duto de óleo na China. Esse filme é de 2006, 2007. Próximo slide, por favor. E aqui eu queria mencionar, nesse slide, antes de clicar a última, antes da última, vou retornar, por gentileza, isso. Esse slide é interessante, que mostra o quanto que a solda tem qualidade. Então, nós estamos vendo a foto à esquerda, que são parte da estrutura do World Trade Center, das duas torres que caíram, né, derrubaram, né, lá nos Estados Unidos. E vejam que dá para ver nitidamente as soldas, tanto na foto superior como inferior, íntegras. Elas não romperam. Rompeu a estrutura, a lateral da estrutura, mas as soldas se mantiveram íntegras. Esses edifícios, próximo clique, por favor, eles terminaram exatamente dessa maneira. Sobrou ferro em cima de ferro, certo? Mas hoje, no museu do World Trade Center, a gente consegue ver, visitar e conhecer o que sobrou dessa estrutura. É triste, óbvio, mas é interessante, olhando pelo lado da tecnologia da soldagem, o quanto foi importante ter técnicas de soldagem, engenharia, muita engenharia, ou seja, em cima dessa estrutura, para que não só elas suportassem todos os eventos, principalmente sísmicos, ninguém esperava os aviões, obviamente, para dar essa qualidade em função da segurança da população, das pessoas. E o prédio, inclusive, foi projetado para cair de pé. Foi o que aconteceu. Próximo slide, por favor. A mesma coisa acontece em outras áreas, que é a parte de óleo e gás, por exemplo, as plataformas de petróleo. Raramente se escuta, mas aconteceu já no Brasil, de várias plataformas entrar em colapso, afundarem, ou seja,
por várias razões. Essas duas que vocês estão vendo aí são plataformas do Golfo do México, onde também afeta não só a vida de seres humanos nessas plataformas. Uma delas foi problema de solda, a outra eu não sei exatamente qual foi a causa, mas afeta o meio ambiente. Podemos ver no próximo clique do slide o que ocorre com o vazamento do óleo, porque lá no fundo da plataforma, lá embaixo, onde retira o óleo do fundo do mar, continua vazando óleo, enquanto em cima está simplesmente só queimando. Pode ser o próximo clique, por favor? Aí são imagens fortes também que causa no meio ambiente um problema de uma engenharia, seja o que for, não podemos exatamente afirmar, mas uma engenharia mal aplicada a procedimentos ou práticas não adequadas de construção e fabricação. Próximo slide, por favor. Ou seja, as soldas têm que ter integridade. As soldas são fundamentais que tenham essa integridade. Só que não se sabe quem é o responsável diretamente. Quem que seria esse responsável? A princípio, a gente pode falar que a responsabilidade é do soldador, né? A gente pode falar que é do consumível, a gente pode falar que é do equipamento, ou seja, quem que é realmente o responsável pela qualidade dessas soldas? Como é que fica a avaliação? Quem analisa quando uma solda tem uma descontinuidade ou tem um problema? Então, percebe-se que precisa mais profissionais nessa área exatamente para poder fazer essas análises. E, obviamente, também vem vindo os equipamentos de monitoramento para avaliar melhor e dar essa maior contribuição para se ter soldas com integridade. Próximo slide, por favor. Nessa tela, eu queria mencionar o seguinte para vocês. A qualidade da solda deve ser 100%, sem dúvida. Porém, vocês vejam que essa foto mostra aí ensaios mecânicos, ensaios estabelecidos por normas como a AWS, a ASME e outras. Elas estabelecem que o consumível de solda deve ser aprovado, qualificado para uma determinada soldagem de um determinado material, um aço. Mas isso não quer dizer que essa solda, ou esse consumível, está aprovado para soldar uma estrutura, uma plataforma, por exemplo. Isso depende de métodos de fabricação, dos procedimentos de soldagem, da técnica de soldagem, uma série de elementos que acabam contribuindo para a qualidade ou não da solda. Então, é muito importante também conhecer essas normas e conhecer até onde as mesmas podem afetar o desenvolvimento do produto e do cliente, né, do caso da obra, dos requisitos. Próximo slide, por favor. Desculpe. Para facilitar, ou para ajudar, pelo menos, houve uma evolução muito grande nos últimos anos dos equipamentos de soldagem. Desde 1950, aproximadamente, os equipamentos evoluíram muito para os dias de hoje, até 2019, 2020, onde, dentro dessa escala de evolução que vocês estão vendo aí, hoje temos 95% dos equipamentos fabricados e construídos no mundo são tecnologia dos inversores. Algumas máquinas ainda são fabricadas com ajustes mecânicos de chaves ou TAP, né, que o pessoal chama, que inclusive algumas são até preferidas pelos soldadores, eles gostam dessas máquinas. Mas a tendência é ser 100% em mais 2, 3 anos, 100% dos equipamentos são todos inversores, ou equipamentos que podem utilizar em robô, pode utilizar em mecanização, mas todos eles com essa tecnologia voltada para ajudar a facilitar o trabalho do soldador ou da soldadora. Próximo slide, por favor. Bom, essa é a evolução que existiu na soldagem. Vocês vejam que, saindo do gerador para uns equipamentos que tem porta USB, tem uma série de acessos para controle da soldagem. Eu comecei do lado esquerdo da foto, nos geradores. Eu comecei na década de 70, fazendo manutenção de equipamento de solda, e brigando muito com os soldadores, porque é uma história interessante, não vou entrar em detalhes, mas porque eu não entendia de solda, eu não conhecia solda, eu conhecia a parte eletroeletrônica. Os equipamentos eram mais elétricos do que eletrônicos, enquanto que o soldador sabia soldar e eu não sabia soldar. Então, era uma discussão constante, um atrito direto entre aquilo que eu julgava que sabia muito e quanto que eu deveria saber era mais sobre solda. Com o tempo, eu aprendi que o melhor caminho mesmo é ter mais conhecimento em solda associado com a teoria e as técnicas científicas, seja o que for, para poder promover um produto, ou uma soldagem, ou
ou transferir o conhecimento, ou adquirir mais conhecimento no dia a dia. Próximo slide, por gentileza. Então, essas tecnologias que avançaram, elas permitem hoje trazer para o soldador mais controle do arco. Ou seja, o equipamento tem maior precisão, os equipamentos possuem microprocessadores, possuem recursos que, dependendo da aplicação, você utiliza. Eu não preciso ter um equipamento com centenas de recursos. Posso ter um equipamento que alguns recursos me auxiliem na aplicação ou atender uma necessidade, um requisito, né, que eu for necessitar. Então, esses recursos são colocados em função da eletroeletrônica, em função de microprocessadores e software. E essa é a tendência, daí a necessidade de requalificação e de nós nos capacitarmos para entender e operar esses equipamentos, que é tão fácil quanto mexer no celular, né, no smartphone, pegar o celular do smartphone, você tem todos os comandos, todo mundo sabe mexer, sem problema nenhum. Próximo slide, por gentileza. Os equipamentos são bastante intuitivos, a verdade é essa. Então, você acaba vendo que os comandos são muito similares, não tem muito texto, são sinais ou símbolos, né, que são utilizados. Vocês estão vendo aí no caso, a frente de um equipamento operando, sabe, o digital, que tem vários recursos, programas para trabalhar com material de aço carbono, alumínio, Inconel, baixa liga, e vocês vão escutar a palavra, já escutam, né? É normal hoje em dia, tá? O equipamento é sinérgico, ele é adaptativo, se ele tem duplo ciclo térmico. Então, precisa ser analisado esses recursos em função da necessidade, em função daquilo que você realmente precisa para aquela sua aplicação. Existem os equipamentos multiprocesso, que nem sempre é o grande negócio para uma empresa que só solda com MIG-MAG, por exemplo, ter um equipamento multiprocesso. A eletrônica permite que, através de um botão, você consegue habilitar o equipamento para multiprocesso ou não, ou os recursos que você utilizar. Próximo slide, por favor. Pode clicar? Pode clicar mais, direto. Esses são os comandos, os controles que você possui nos equipamentos, que permite você acessar a operação, que permite, por exemplo, através de um único controle remoto ou sem fio, que seja, ele me permite que eu controle toda a minha fábrica. Um equipamento não precisa ter exatamente o painel para eu controlar, ele pode ter somente os comandos e um comando na produção, o próprio soldador, né? A gente já sabe que, em breve, os smartphones vão já ter essa possibilidade de acessar o equipamento de solda e alterar parâmetros através de sistema de monitoramento. Próximo slide, por favor. Bom, então o que a gente vê aí é que todo equipamento tem vida útil, ou seja, a tecnologia tem vida útil, e isso daí vai substituindo os automóveis, computadores, isso é cíclico, queira ou não, mas vai acontecer, e nós temos que nos adequar a essa mudança na vida da gente. Próximo clique, por gentileza. Tudo, então, tem vida útil, inclusive, nós temos vida útil também, e precisamos nos adequar, nós precisamos ir para frente, certo? Então, não adianta a gente não enxergar o fato de que precisamos estar qualificados, ou seja, isso só conseguimos fazer através de instituições de ensino, ou seja, estudar mesmo, né? No caso é o Senai, no ramo de soldagem, né? Que é o que mais representa no Brasil a soldagem, na minha opinião. Próximo slide, por favor. Essas fotos, essas imagens mostram os principais processos, ou os mais usuais da soldagem a arco elétrico, né? Nós temos aí na sequência de cima para a direita, da esquerda para a direita, de cima para baixo, o processo solda TIG, eletrodo revestido, arame tubular com proteção gasosa, arame tubular autoprotegido, embaixo, número 5, MAG, MIG-MAG, e depois, por último, arco submerso. Esses processos são os mais comuns da soldagem a arco elétrico, que é os que mais possibilitam a utilização em diversas aplicações. O próprio processo TIG, por exemplo, que é muito utilizado na soldagem manual, existem aplicações especiais que fazem revestimentos de peças, né, para a Petrobras, no caso, principalmente, com arame de Inconel, que ele permite a automação e deposita tanto material quanto depositaria um processo MIG-MAG, e em certas situações até com mais qualidade. O importante é saber, próximo slide, por gentileza, o importante é saber o seguinte: todo o processo de solda
tem personalidade, o consumível tem personalidade, o processo de solda tem características próprias, e você tem que saber que ele gera benefícios e quais as vantagens que ele oferece. Mas lembrem de uma coisa que é muito importante. Todo o processo de solda também tem limitações. Pode clicar, por gentileza. O processo de solda, ele não tem desvantagens, ele tem limitações. Ou seja, eu posso soldar fora de posição, talvez não possa soldar fora de posição, um dá mais depósito, outro dá menos depósito de material. O importante é que ele atenda a minha necessidade e aplicação. Próximo slide, por gentileza. Então, essas aplicações, o processo vai se adequar a um requisito do meu trabalho, do meu serviço. Ou seja, se vai ser uma solda manual, se vai ser robotizada, vai depender do que eu tenho disponível, inclusive, de processo de solda. Às vezes, eu tenho que fazer uma solda no campo, e no campo eu não tenho facilidade de utilizar o arco submerso, por exemplo. Tenho que usar eletrodo revestido, mesmo que seja improdutivo para aquela situação. Talvez eu tenha dificuldade em encontrar gás para soldagem em MIG-MAG, e tenho que soldar de novo o processo eletrodo revestido, e não o MIG-MAG. Então, essa disponibilidade, aplicabilidade, ou seja, é o que vai afetar mais a produção ou a obra. Então, dependendo de como foi feito o projeto, dependendo de como foram feitos os estudos de tempo, para não comprometer a minha operação. Próximo slide, por favor. Aqui tem um mapa que fica bem claro, fica melhor para entender a oportunidade, inclusive, que existe na área de soldagem. Né? Nós temos aí diversos segmentos, automotivo, autopesca, caldeiraria, equipamentos, pesada, energia, óleo e gás, manutenção, e cada um deles mostrando os processos de solda utilizados. Então, por exemplo, na área automotiva usa-se muita solda por resistência, e MIG-MAG. Na autopeças também é bem similar à automotiva, ainda tem o processo de indução. Cada um com a sua cor. Vocês vejam que tem muita coisa aqui em MIG-MAG já. Eu diria que no mundo hoje, cerca de 60% a 65% do processo de solda utilizados no mundo é em MIG-MAG. Coisa que no passado chegava a 35%. Passado, eu digo, uns 20 anos, 18 anos atrás. Isso porque as máquinas não ajudavam muito na qualidade do processo. Próximo slide, por favor. Agora, nesse mapa, vocês veem já o mesmo segmento, já que com os processos utilizados, né, no caso dos sistemas utilizados, só um minutinho, deixa eu mudar aqui. Então, os sistemas de soldagem utilizados, ou seja, nesses mesmos segmentos, quais são os tipos de máquina que você utiliza? Operação, se é manual, se é robotizada, se é mecanizada. E vocês vejam que o verde prevalece. Tem muita coisa ainda para se... onde possível, obviamente, para se mecanizar ou para se automatizar. Então, a oportunidade que existe de avanço na soldagem nessas áreas é fundamental para a gente analisar no aspecto oportunidade, né? Por causa que todo mundo quer evoluir, nós vamos evoluir nesse sentido de promover mais mecanização, por exemplo. Então, eu vou precisar estudar um pouco mais sobre robô, eu preciso estudar mais sobre mecanização, mas principalmente processo de fabricação e solda. Próximo slide. Emília, deixa eu entrar um pouco nesse ponto, eu acho que é importante ressaltar, né? Quando a gente fala de robotização ou automação, depois nós vamos entrar um pouco mais nesse tema, eu gosto de enfatizar, e isso é um papel que o Senai faz, né? Até fui aluno, também trabalhei 10 anos no Senai, e devo muito a essa instituição. É que o mais importante para poder automatizar um processo é conhecer o processo, né? Eu comento isso porque eu faço uma analogia com um avião com propulsão a hélice, né? E a automação seria mudar para os motores por reação, que é o motor a jato. Se a pessoa não conhece o processo e automatizar um processo que ela não conhece, o avião vai cair mais rápido, ou seja, trocar um motor por outro. Então, a automação, seja de um sistema, seja de uma robotização, depende que a pessoa entenda de processo. Então, uma orientação para os alunos que estão assistindo essa nossa live é que estudem processo, aprofundem o conhecimento em processo de soldagem, para depois poder pensar em usar o robô. Aprofundem o conhecimento em processos de usinagem, para depois pensar em usar
um centro de usinagem, um torno CNC, e também isso vale para conformação mecânica, para pintura, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante para nós. Eu acho muito falar, bom, né? muito bem observado, Tiburi, porque a gente fala muito internamente, né, na empresa sobre conhecimentos, né? E eu vou mencionar mais à frente essa diferença entre conhecimento e experiência. E é conhecer os métodos de fabricação, né? Afinal de contas, o soldador, o engenheiro de solda, ele tem que ser soldador, concorda? Ele tem que conhecer processo de solda. Ou seja, se o soldador está no robô, está no mecanizado, está na operação manual, ele sabe o que está acontecendo. Enquanto que, às vezes, o leigo, né, vamos dizer assim, por mais que seja um diploma nas costas, ele não sabe o que é solda, ele vai ficar em deficiência, como aconteceu comigo no passado. Eu consertava a máquina, mas não sabia o que era solda, então era uma briga constante, mas muito bem observado. Nós vamos ver no próximo slide uma sequência disso daí, dessa observação que você fez, que é importante, que eu chamo de os 4 P's de uma operação. Ou seja, esses 4 P's são as pessoas, o produto, o processo e a performance do resultado. Como é que você vai conseguir isso, atingir esse resultado, que seria com os profissionais capacitados, o produto ter um desempenho superior, o processo sempre inovando, sempre com melhoria contínua, e o desempenho dele, o performance, né? Ou seja, a melhoria também contínua para se atingir esse resultado. É uma engrenagem só, né? E nesse meio existe o conhecimento, existe as boas técnicas e práticas de engenharia, né? Pode ser o próximo slide, por favor. Então, são muitas situações que aparecem, que é o próprio ambiente de soldagem, né, que você vai trabalhar para utilizar um processo ou outro. Daí, o conhecimento, daí a necessidade de realmente saber qual o melhor processo, aquele que vai se adequar melhor à aplicação. Por favor, o próximo slide. E para isso, essa foto mostra bem, essa imagem desse slide mostra bem a situação onde eu tenho à direita uma adutora, essa é uma adutora que foi inaugurada há 2 anos e meio, 3 anos atrás, aqui em São Paulo. Esse tubo tem um diâmetro de quase, o maior diâmetro é 2,3 metros de diâmetro. Imagine a quantidade de água que não passa por aí, e a pressão desses dutos, né? E à esquerda, as diversas posições de soldagem que existem na soldagem para diversas situações de chapa ou de tubo. Ok? Próximo slide, por favor. Essas são as descontinuidades típicas na soldagem, né? Onde, por diversas razões, muita gente ainda considera a solda como um produto estético ou visual. A solda parece boa, está bonita. Não, não é assim. Faz parte, logicamente. Se puder associar a solda bonita ou visual bom, sem descontinuidade ou sem defeito, ótimo, excelente. Mas o fato de ser bonita não quer dizer que ela está com qualidade, ou seja, não tem descontinuidade, ou seja, não tem defeito na solda. Isso é importante. E os defeitos podem vir de várias maneiras, né? E essas descontinuidades, da onde vem, próximo slide, por favor, elas podem prover de vários fatores. Por exemplo, a solda é energia. No caso aí, nós estamos falando de solda arco elétrico. Solda arco elétrico é energia, volts, ampere e outras situações de sistemas de soldagem. Então, se eu tenho um problema de utilizar corretamente essa energia, eu vou ter problema na minha solda. Eu vou ter não só falta de penetração, respingos, instabilidade de arco, vou ter uma série de eventos que vai comprometer a qualidade da solda, mesmo que eu tenha um bom visual. Próximo slide, por favor. Então, vocês veem aí, nessa foto, soldas com várias descontinuidades. Você já viu isso, né, Tiburi? Sim, muitas dessas, né? E inclusive eu gosto de enfatizar também sobre descontinuidade, que o pessoal em soldagem robotizada acha que não vai, ou que vai mitigar ou evitar ao máximo isso, mas a gente percebe muitas vezes em soldagem robotizada, principalmente falta de fusão e penetração, porque como o robô permite uma soldagem com uma velocidade maior que o ser humano, o pessoal acaba se descuidando no processo e fazendo soldas com falta de fusão e penetração, com aparência bonita, como tu falou no slide anterior. Então, a integridade não é estética, então não adianta olhar a chapa para o lado contrário, ver se teve penetração, porque aqueceu o material, o pessoal tem essa prática,
sem cortar ou fazer uma radiografia ou ultrassom. O Valdemir queria fazer um adendo, né, Valdemir, sobre algum tópico que nós passamos. Pode abrir o microfone. Teu microfone está desligado, Valdemir. Eu queria, né, Bira e Fábio Tiburi, reforçar a questão do sorteio, né? Tá aí passando na tela, para que o pessoal possa se inscrever lá no canal do YouTube da Sumig para participar do sorteio e assistir semanalmente os vídeos aí que são postados, né, pela Sumig. São vídeos muito interessantes, muitos temas bem variados aí e importantes para a área de soldagem. Então, se inscrevam lá no canal da Sumig, tá passando aí na tela o endereço, né, tem toda a orientação, e depois também o vídeo ficará postado lá para quem quiser assistir, rever alguma parte, tirar alguma dúvida, né, sobre a live, tá bom? Gostaria também de falar rapidamente alguns números do Senai de 2019, já que a gente está falando bastante de treinamento de soldadores, né? O Senai de São Paulo, em 2019, ofertou curso de solda em mais de 76 escolas, só no estado de São Paulo. Então, foram aí aproximadamente 5.400 alunos formados pelas nossas escolas, na formação inicial e continuada, né, em cursos de qualificação, aperfeiçoamento e especialização. Temos também, né, mais de 1.000 alunos que foram formados nos cursos de aprendizagem industrial, que são cursos de 800 horas só de soldagem. Então, 800 horas só de soldagem. O aluno fica um ano, né, na escola, estudando todos os dias, só pertinentes a assuntos de soldagem. E temos também a área de solda em vários outros cursos, né, que também são ofertados aí em dezenas de unidades em todo o estado de São Paulo. Então, eu queria só reforçar esses aspectos. Passo a palavra para vocês novamente aí, agradecendo mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Valdemir. Legal, muito bom. Na próximo slide, por gentileza. Ok. Vocês vejam como os problemas podem acontecer na soldagem, as diversas oportunidades que tem da soldagem em termos de problemas, vamos dizer assim, que podem ocasionar na solda, e falta de conhecimento. Vocês vejam que à esquerda vocês estão vendo em destaque lá um cilindro de gás, utilizado no processo de solda, no caso é MIG-MAG, em aço carbono, onde fala de um gás especial, e um gás inerte. Ou seja, é correto essa informação que está no cilindro de gás, está com todas as normas do cilindro, está tudo correto lá, exceto que ele está falando que é um gás inerte e que é um gás especial, mas não dá a combinação correta do gás que tem dentro desse cilindro. Quer dizer, o cliente compra um gás desse, utiliza um gás desse, e pode ter um problema de falta de fusão, como o Tiburi mencionou agora há pouco. E os outros casos, vocês veem que são práticas inadequadas de engenharia ou de qualidade, seja o que for, máquina, sistema de solda utilizados, isso a gente encontra muito no mercado, muito na indústria. É muito dinheiro rasgado, que eu chamo, em cima dessas aplicações. Próximo slide, por favor. Aí vocês vão ver uma coisa que parece coisa de fantasma, né? Você já viu isso aí, né, Tibur? Já viu isso aí? Isso é interessante. Isso é legal. Não, nunca acontece, né, Bira? Isso aí é só na TV, né? Mas à esquerda você está vendo que é um grampo obra, o pessoal chama de ganchão, que coloca na peça, o cabo negativo, vamos pôr, no caso é MIG-MAG, o arame tubular. Você vê que tem fogo, né? No contato elétrico da peça, desse grampo obra. Aí, mais ou menos, 40% da energia gerada pela máquina de solda está parada aí. Ela parou aí. Ela não está sendo utilizada como solda. Então, eu tenho uma máquina, às vezes, vamos dizer, 400 amperes, e estou usando só 200 amperes dela. E o resto está nessa resistência gerada por esse mau contato elétrico e a condição do cabo da máquina, ou cabo enrolado ao redor da máquina, como vocês podem ver na foto do meio superior. E a direita é uma coisa muito estranha que vocês estão reparando aqui. Percebam no filme, o cabo se movimentando sozinho. É o magnetismo. Então, isso aí segura
30%, 40% de energia gerada pela máquina de solda. E o campo magnético, é claro, é o resultado desse freio que houve na energia, e ele se movimentando sozinho, não tem ninguém empurrando o cabo lá, entendeu? Isso que é interessante. Próximo slide, por favor. Então, existem situações que a coisa vira um caos, né? Uma verdadeira bagunça. Ou seja, dentro do conhecimento, existe um problema sério em muitas empresas. Falta de treinamento e conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dominar os métodos de fabricação, como nós falamos e você mencionou muito bem. Domínio dos processos de soldagem. Os novos requisitos, está antenado, vamos dizer assim, está a par do que está acontecendo em termos de normas e requisitos, para poder conversar, todo mundo no mesmo nível de... Tá todo mundo na mesma página, né? E conhecer, entender melhor os sistemas de soldagem que existem disponíveis. Ok? Próximo slide, por favor. Eu gosto dessa tela, particularmente, porque ela é o caminho que leva ao sucesso, vamos chamar assim, onde a gente percebe que, nitidamente, em muitas situações, veja só, não tem uma gestão correta do processo de soldagem, ou o soldador ou o operador não é treinado, eles simplesmente falaram, ó, aqui o equipamento vai e solda. E isso daí vem, às vezes, de pessoas que têm um probleminha, elas não treinam, ou deveriam treinar quem treina, entendeu? Isso significa também que é aquela questão de experiência não é sinônimo de conhecimento. Isso é uma coisa que eu falo muito. Então, às vezes, pode falar, o Bira tem, o Tiburi tem 15, 20 anos de experiência de solda, mas se você não tiver conhecimento, não vale para nada. Você sempre vai ser aquele camarada que anda, né, com as aparas laterais, sempre papagaio, né, papagaio de pirata, né? Sempre repetindo as coisas. Você tem muita experiência de treinamento, né, Tiburi? Você tem alguma observação para falar? Esse é o ponto. Acho que a pessoa ela adquire o conhecimento em instituições de ensino, como o Senai, lendo por conta, olhando vídeos, participando de lives, né? Então, isso ela vai construindo o conhecimento dela. A experiência é colocar em prática tudo isso, né? Que é aí que torna a pessoa um excelente, vai à excelência, né? Repetir na prática o conhecimento adquirido por muito tempo. Uhum. Então, esse é o caminho, não tem como ter outro caminho a não ser... 100%. Próximo slide, por favor, então. Esse slide mostra exatamente onde pode começar os problemas na soldagem. Por exemplo, considerando um caso aí, o processo Mig-Mag. A abertura do arco já começa um problema. Seja por respingo, seja por falta de penetração, seja por falta de fusão. E, às vezes, o problema também está lá atrás, na engenharia. Quem fez o projeto estabeleceu um determinado procedimento ou um processo, seja o que for, ou não considerou o ambiente, sabe? E quem vai executar a solda é o soldador, sabe? Às vezes, sem saber que aquela pessoa tem que estar capacitada. Lógico, tem muitas empresas que o soldador ele é qualificado conforme as normas, tem a sua certificação em termos de poder dar para a solda a qualidade necessária. Mas, ainda assim, 80% da dependência é dele, a habilidade dele, coisa manual, principalmente, né? Mas se eu tenho um robô e não sei aplicar esse conhecimento que nós mencionamos, não adianta nada também. Eu vou ter dificuldade de operar o robô ou a minha mecanização, certo? Isso é uma coisa que vem desde antigamente. Então, essa foto à direita mostra bem, treinamento sempre. É uma coisa que, lá de trás, o pessoal procura dar o necessário treinamento para associar, né, experiência e conhecimento. Próximo slide, por favor. Esse já é o que nós temos de hoje e de antigamente, né, como nós falamos antes, certo? Cada vez mais a importância dos soldadores e soldadoras na soldagem. A coisa evoluiu de tal maneira que no Brasil, ainda que tenhamos poucas soldadoras no segmento de solda, eu conheço muitas empresas que têm bastante soldadoras e algumas empresas preferem para processo TIG, outras na produção. Eu conheço caldeirarias, empresas grandes que têm operadoras de arco submerso, soldadoras de arame tubular, tão bem quanto qualquer profissional no mundo, ok? Bem superior até, em alguns aspectos. Os nossos soldadores, de uma maneira geral, nós temos vários ganhadores dentro do Senai, campeões do mundo na soldagem. Não sei se todo mundo sabe disso, mas isso é uma lembrança. Depois o Valdemir pode falar melhor sobre isso aí também, ok? Próximo slide, por favor.
Aqui nós vemos, então, a necessidade da soldadora, habilidade, foco e responsabilidade. Eu, sinceramente, nesse tempo todo que eu trabalho com soldagem, eu nunca vi um soldador falar ou mencionar algo como eu soldei de qualquer jeito, que eu não estou interessado, não estou preocupado com isso. Não existe isso. Sinceramente, não existe. Não é média, não, mas todos eles querem dar a qualidade necessária. Só que, para isso, precisa ter uma série de fatores, né, que acaba implicando nele, para ele ter esse sucesso. Não só treinamento, né, mas ele está integrado com a operação. Então, esses 2 vídeos mostram bem entre a solda manual e no caso, a robotizada, a do filme à direita. Próximo slide, por gentileza. Tá? Agora, o que podemos falar? Por que automação, mecanização na soldagem, né? Tibur, eu não sei se você concorda, mas todo mundo fala, a maioria fala que não falo nós, não posso falar todo mundo, mas reduzir custo, aumentar a produtividade, certo? Algo, reduzir, qualquer coisa assim, mas sempre ligado à produção. Enquanto que a gente fala muito sobre mas por que aumentou? Qual é a necessidade da automação? Uma delas são as novas tecnologias que geram mais conforto e segurança para as pessoas, o aumento da demanda, né? Ou seja, a população aumentou, novos hábitos, mais poder de compra, vende-se mais automóvel, precisa de mais solda, precisa de mais robô. Sem dúvida, aumentar a produtividade para sermos mais competitivos internacionalmente. E tem também a questão de melhoria da qualidade, questões de segurança, trabalhos perigosos, monótonos. E tem um outro tópico, falta de mão de obra, Tiburi, que você pode falar aí. Esse ponto de falta de mão de obra é bem importante, porque o Brasil acaba seguindo a tendência dos países mais desenvolvidos industrialmente, né? Então, hoje na Europa, um soldador, algumas vezes, é uma mão de obra não tão fácil de encontrar, né? Assim como mostra ali essa pesquisa da AWS nos Estados Unidos, né? Então, hoje, lá faltam 400 mil soldadores, ou seja, a demanda aumentou tanto, mesmo tendo salários melhores, e isso vem crescendo aqui no Brasil também, que falta mão de obra de soldador. Então, isso é um ponto importante que a gente comenta, que a automação vai ter o seu lugar, como aconteceu já no processo de usinagem, mas sempre vai precisar do soldador manual para executar a solda ou para programar um robô ou uma mecanização, né? E isso é ponto pacífico, ou seja, o robô não vai soldar melhor que o melhor soldador da empresa, ele vai soldar igual ao melhor soldador, e daí o melhor soldador dá aquele ajuste fino para o robô ter a performance melhorada, mas é sempre esse o limite. Então, eu acho que esse ponto do consumo e falta de mão de obra está começando a aparecer também aqui, quando nós temos os nossos clientes vêm nos visitar, e eles falam, olha, eu quero usar robô não só por questão de reduzir custo ou melhorar a produtividade e qualidade, é porque eu não estou conseguindo encontrar o profissional soldador aqui na minha região, né? Então, tem regiões do Brasil que não é fácil, não tem escolas para treinar soldadores e ficam com escassez da mão de obra. Então, esse é um motivo forte do avanço da automação e mecanização a nível global e aqui também. Não, perfeito. É bem por aí mesmo, concordo 100%. Porque fica claro para todo mundo, principalmente para os futuros, né, profissionais da solda, entender o campo que existe ainda, né? Logicamente, a necessidade de estar se qualificando, os níveis que necessitam essa automação, mas a tecnologia facilita muito hoje. Tanto é que, quando se faz uma seleção de operador de robô, o mínimo que precisa, ou o fato dele usar um smartphone já credencia ele para ser um operador de robô, né? E se ele conhece o processo, fica melhor. Pira, tu falou uma palavra importante, que é o profissionais de soldagem. Acho que esse é um ponto que é legal enfatizar com o pessoal, nossos alunos aí vão estar assistindo, né? É que ele começa, às vezes, como um soldador dentro de uma empresa e dentro de um treinamento, uma qualificação, mas ele pode e deve ir para uma área
um conhecimento técnico, tanto de uma formação quanto dentro da empresa, um técnico de processo, um técnico em processo de soldagem, para depois ir para uma engenharia de soldagem ou uma engenharia de produção, e aí depois continuar num mestrado, numa pós-graduação. Ou seja, isso é um caminho do profissional de soldagem. Ele começa como soldador e tem todo um caminho para ser percorrido. Eu acho que esse é um ponto fundamental para o pessoal entender que o profissional da soldagem não somente é o soldador, ele tem uma vastidão para trabalhar e muitas oportunidades nas empresas, né? Isso é legal, lembrou bem, porque nós temos inclusive dentro da nossa estrutura da empresa em São Paulo, eu tenho um meu técnico, um deles, ele está fazendo pós-graduação de soldagem no Senai de Osasco. Ele era soldador há 3 anos atrás, mais ou menos 4 anos atrás, ele era soldador numa empresa de equipamentos e rodoviários, entendeu? Então, esse é o caminho do profissional. Começa fazendo um curso soldador para poder ter recurso financeiro para fazer um curso técnico, daí entra como técnico, começa a ter recurso financeiro para fazer uma engenharia, e isso é evolução do profissional e do ser humano, né? Isso é um caminho da pessoa que é um caminho seguro atualmente, e sempre vai ter trabalho para essa pessoa no mercado, independente se é automação ou não, esse profissional está garantido o futuro dele. Com certeza. Próximo slide, por gentileza. Legal. Uma coisa que o pessoal quer é isso, é custos e produtividade, de uma maneira geral, né? Próximo slide, por favor. Então, quando você vai nas empresas, a gente conversa com uma empresa e tal, e a pergunta básica é o que eles querem, né? Então, no próximo slide, a gente mostra isso daí. Todo mundo quer reduzir custo, aumentar a produtividade e ter qualidade, ou manter a qualidade, ou melhorar a qualidade. Isso de uma maneira geral. Então, isso serve tanto para a solda manual, como mecanizada, como robô, mas uma coisa que a gente gosta de mostrar é muito a parte de custos que acaba afetando também a produtividade. Próximo slide, por gentileza. Esse slide aí, ele mostra muito bem quanto, de uma certa maneira, né, quanto custa a soldagem. Isso são custos típicos, mundialmente, tá? Onde nós temos os custos com matéria-prima, mão de obra, consumíveis, energia elétrica, e mão de obra é quase 60%, 80%, dependendo da situação, da soldagem, daquela operação em si. E isso varia de várias maneiras, obviamente, em função do tipo de material, em função da obra, ou se é uma solda feita num galpão, seja, esse custo aí que o pessoal olha, e é o que mantém as empresas vivendo ou sobrevivendo ou crescendo, ou sendo mais competitiva, controlando esse custo, certo? Abaixando esse custo, certo? De maneira geral, ou seja, equipamentos de solda mais eficiente eletricamente falando, consumíveis com maior taxa de deposição, tá? E isso daí, na sequência do próximo slide, nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, nesse slide aí, nós já estamos vendo que o processo MIG-MAG, por ser um processo muito flexível em termos de operação, ele permite trabalhar fora de posição, permite trabalhar até no campo com os devidos cuidados de proteção, questão do gás. Tem também, logicamente, o arame tubular autoprotegido, que não precisa de gás, mas isso é uma outra situação. Mas o processo MIG-MAG, de uma maneira geral, é o mais utilizado em robotização e mecanização. Quando alguém pensa em mecanizar, robotizar, ele pensa em MIG-MAG, com arame tubular, com gás, ou arame metal core, que seja. Eu não sei se você tem alguma observação, já que você cuida muito dessa parte da robótica, né, Tiburi? Então... Sim, acho que é bem um ponto. O processo já é semiautomático por natureza, né? Então, torná-lo ele automático ou automatizado ou autônomo, né, que são 3 diferentes olhares do processo, torna mais simples, digamos assim. É possível robotizar TIG? É possível, existe uma série de aplicações de soldagem TIG robotizada, mas exigem um processo de corte e dobra com uma precisão maior, exige um cuidado com o tungstênio no quesito da manutenção da ponta dele, né, a afiação da ponta. Então o robô tem que ter um sistema de troca rápida disso, senão ele para poder afiar o tungstênio. Então
Preferencialmente, o MIG-MAG é o mais, solda por resistência, né, muito largamente usada, é o mais comum de se ver robotizado. Claro que soldagem por laser ou por outros processos também existem algumas robotizações, né? Legal, muito bom. O Valdemir quer falar alguma coisa, Valdemir? Ligar o microfone. Sim, quero sim, o Birei Tiburi. Só, né, você comentou a respeito do World Skills, né? Uhum. Que é uma competição que o Senai vem participando, né, onde nós temos aí vários países do mundo que participam, né? E o Brasil tem obtido ótimos resultados. No último World Skills aí, nós ficamos na terceira colocação na classificação geral, né? Tivemos aí a área de soldagem também. Já fomos campeões mundiais aí em várias áreas, dentre elas, inclusive, a soldagem, né? E é também uma forma da gente compartilhar as tecnologias, os conhecimentos, né? E trazer também isso para os nossos alunos das nossas escolas do Senai, né? Então, é uma competição realmente onde o Senai tem tido uma brilhante participação em todas as edições aí. E a soldagem está presente também e vem agregando ao longo dos anos muito aí para os nossos cursos, para os nossos alunos, para os nossos docentes, para todas as equipes aí das escolas do Senai, né? Eu gostaria... Desculpa, você participou, né, do World Skills. Isso, eu fui aluno também em 93, já faz um bom tempo, né? Nós tivemos também aqui no Senai de Piracicaba o Elides, que também participou da competição, né? Obteve um ótimo resultado também. Hoje ele trabalha numa grande empresa aqui, faz um excelente trabalho. Enfim, a gente tem bastante histórico de grandes sucessos aí nas participações da World Skills na área da soldagem, né? Queria também só deixar um aviso rápido do nosso tempo aí. Nós estamos meio apertadinho, né? Já estamos em 1 hora aí, tá bom? Tá excelente, tá muito bom, é aquela história. Tudo que é bom, o tempo voa. Tá passando muito rápido, né? Mas só deixar esse aviso aí, tá bom? Muito obrigado aí. Obrigado. Devolvo a palavra para vocês aí. Tá ok, obrigado. Então, próximo slide, por gentileza. Então, quando a gente fala em custo de soldagem, essa tela mostra bem a questão do custo da soldagem, onde vocês estão vendo destacado em amarelo, o fator de operação. O fator de operação, ele é o tempo efetivamente utilizado na soldagem, o tempo que eu soldo. Eu tenho 8 horas disponíveis e trabalhei 2 horas, por exemplo, então eu tenho lá 25% do tempo utilizado somente para solda. Ou seja, eu preciso otimizar esse tempo de alguma maneira para dar mais produtividade com equipamento, com automação ou com mecanização. Próximo slide, por gentileza. Um outro ponto que é muito importante nos custos da soldagem. Por exemplo, você tem um projeto, você tem uma especificação onde determina uma dimensão da solda e na produção, por vários motivos, a produção aumenta aquela dimensão da solda estabelecida pelo projeto, o controle de qualidade só aprova se tiver mais 1 milímetro, mas o que significa que nem sempre o mais é melhor, tá ok? Então, o efeito da sobressolda, o excesso de solda, ou mais do que prevê o projeto, pode significar 30%, 40%, 100% mais de custo ou de tempo naquela solda, por causa que ela não foi definida corretamente em termos de produção, estamos falando, ok? Próximo slide, por gentileza. Aí, esses problemas que nós vimos, descontinuidade, essas coisas relativas à produção, tempo de solda, fator de operação, custo na solda, de uma maneira geral, nós temos como reduzir esses problemas, essas dificuldades, vamos chamar assim, que é sistema de monitoramento e controle das soldas, ou controle das soldas. Bom, existe um detalhe. Poucas pessoas conhecem para que serve esse sistema, a não ser ouvem a falar monitoramento, ou seja, controla a solda, monitora a solda. Existem diversos tipos, mas a grande vantagem que nós enxergamos do sistema de monitoramento, além de dar para a empresa números de qualidade, produtividade, custos, é a interatividade, ou a possibilidade do soldador enxergar o que ele fez e saber o que ele fez em termos de qualidade nas soldas. Ele tem como acessar depois, ou junto com a engenharia, aquela solda que, vamos supor que dê algum problema por diversos fatores, que não é causada pelo soldador, mas ele tem como interagir com a produção e ver exatamente o que aconteceu naquela solda.
Próximo slide, por favor. Isso também facilita muito a operação na parte de treinamento, que eu posso utilizar um sistema de monitoramento para treinar. Então, eu vou estar mais habilitado, porque o sistema me avisa, ele alerta de várias maneiras, ele pode parar a operação, que é um controle, ou ele pode simplesmente, no mapa, mostrar o tempo que eu fiquei soldando fora nas condições não apropriadas que estavam estabelecidas no meu sistema de monitoramento. De qualquer maneira, o sistema de monitoramento, o que eles fazem? Coletam dados da operação de soldagem, né? Ou controlam. Esses são, geralmente, a corrente, tensão, tempo de solda, velocidade do arame, consumo de gás, custos de uma maneira geral, e fator de operação, né? O tempo efetivamente empregado na soldagem. Ele pode indicar a falha, pode parar o processo, pode parar a solda, porque o problema pode ser causado por equipamento, não é o soldador, não é essa a ideia, né? Pode ser quanto que um determinado turno produziu ou não produziu, ou dados estão todos informados, ficam numa plataforma para ser acessado pelo fabricante, né? Pelo usuário, pelo quem executou, até pelo soldador. Próximo slide, por favor. Os tipos típicos de sistema de monitoramento, nós que classificamos assim, não existe isso aí exatamente desse jeito, mas é bem simples. O dedicado, que é aquele que é utilizado, por exemplo, uma máquina de solda modelo X, fabricada pela empresa Y, ela tem seu próprio software, ela tem seu próprio sistema de monitoramento, ou seja, ele fica naquela máquina, é dela, e você, se tiver que utilizar, você vai utilizar a plataforma, né, das nuvens, que ele vai passar essas informações. Então, ele é bem dedicado, você não tem muito o que fazer. Se o cliente quiser amanhã comprar uma outra máquina com software, vai ser um software diferente, vai ser um sistema de monitoramento diferente daquela outra marca que ele comprou inicialmente. Tem os sistemas mais flexíveis, esses sistemas que eu particularmente prefiro, porque ele pode ser usado em diferentes marcas de equipamentos, ou seja, ele pode ser usado em marca A, B, C, faz as mesmas coisas, transmite os recursos necessários, as informações necessárias para controle de custos, parâmetros, produtividade, e também para o soldador poder acessar e enxergar o que ele tem naquele módulo, né, naquele sistema de monitoramento. Tem os bastante complexos, né, que são muito usados em robotização, ele consegue saber quantas soldas foi executada, se a solda foi executada no comprimento correto. Esses são bem complexos e bem completos também, né? E tem os simples que chama de monitor ou controle, mas não dá informação suficiente para se analisar nem a solda, não saber exatamente o que aconteceu. Ou ele dá corrente, mas não dá velocidade do arame, ou ele dá corrente e tensão, mas não dá dados de produtividade, taxa de deposição, por exemplo. Próximo slide, por gentileza. Bom, essa parte aí é muito importante, né? Nós fizemos essa frase recentemente, que é: eu posso ter o melhor sistema de manufatura e estrutura da minha fábrica, da minha corporação, né? E isso aí é feito por estudos, estratégias, controles, mas se eu não ter as melhores ferramentas, eu não vou conseguir sucesso. Se eu não ter gente capacitada, eu não vou ter sucesso. Se eu não ter conhecimento e domínio do processo também, como o Tiburi falou, não vou ter sucesso. Ou seja, preciso ter pessoas, principalmente, que tenham excelente desempenho e com efetividade, ou seja, treinadas, capacitadas, e isso daí a gente faz diariamente, ok? Então, é o nosso incentivo. O próximo slide, por gentileza. Bom, agora vocês vão ouvir mais do Tiburi. Eu falei muito. Tiburi, a bola é sua, filho. Bom, aqui a indústria 4.0, não vou entrar no detalhe. Pode passar o próximo slide. Esse slide é tipicamente usado em várias palestras de uma maneira explicada diferente ou de outra forma, mas basicamente são as revoluções industriais. Então, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero citar sobre isso é que provavelmente no mundo possa existir alguma indústria que esteja antes da Revolução Industrial Primeira, que seria a parte de máquinas a vapor, que é processo manual mesmo, né? Totalmente manual. Então, tem uma série de trabalhos de manufatura feito à mão mesmo, o homem e uma ferramenta quase que nem na pré-história. Então, isso existe ainda no mundo, sim. O segundo, que é utilizando a força
do vapor, ou esse tipo de conceito pode também ter algum local remoto, mas que use isso como ferramenta, né? Então, não é uma indústria normal de hoje, mas existe também esse ponto. A terceira revolução que veio aqui, ou a parte de utilização de linhas de produção de eletricidade, cerca de 50% da manufatura mundial, quer que a gente queira ou não, está nessa fase, ainda com uso somente de eletricidade ou não. Isso acabou ainda nesse ano, né? Ainda acabou na década de 60, esse marco histórico. Uma coisa é o marco histórico, outra coisa é a prática, o real, né? Então, o marco histórico acabou nesse ano, e começou a terceira revolução ali, que é a parte de automação, utilização de robôs, e isso é o que está começando a ter muito mais força. A quarta ainda está bem, embora inicialmente começou em 2010, puxado pela Câmara da Alemanha com as suas indústrias, foi quem puxou esse conceito de indústria 4.0. A Europa usa esse termo, a América, os Estados Unidos já usa o IIoT, que seria um outro termo também que tem a ver com isso. E então a indústria 4.0 ela teve esse marco em 2010 e algumas empresas estão buscando. O Bira começou a live falando que a gente está muito longe, eu concordo. Então, existem algumas iniciativas de começar a entrar nessa indústria, mas muitas tecnologias vêm da 3. Né? Então, eu só queria trazer que tem um grande caminho para ser percorrido. Já existe conversa sobre a indústria 5.0. No Japão já está se falando sobre isso, que é a Smart Society, ou seja, como uma indústria totalmente automatizada e conectada vai inserir novamente o ser humano, ou seja, como uma sociedade inteligente vai interagir com uma indústria totalmente inteligente. Então, isso já tem estudos de como o ser humano vai ter o seu local, o seu lugar, visto que as fábricas vão estar totalmente interconectadas e automatizadas a pleno vapor. Isso não é a nossa realidade, creio que vão algumas décadas para isso acontecer. Pode passar. Então, aqui são algumas das tecnologias utilizadas na indústria 4.0, algumas não são recentes, mas do ponto de vista de história e de marketing, a gente assinala e diz que é da indústria 4.0. Então, armazenamento nas nuvens, já se trabalha com isso desde a época dos e-mails, já eram armazenados na nuvem, então isso já é bastante anterior a 2010, creio que na década de 90 já se trabalhava com isso. Computação de ponta e generalizada são conceitos de como os dados são processados nessa questão. Um grande problema da indústria 4.0 é a conectividade, né? Ter não possível ser conectado, mas ter a disponibilidade da conexão, né? Então, a gente conectar uma máquina na internet, isso é tranquilo. Agora, ter a internet disponível em qualquer lugar não é tão simples assim. Inclusive, em países desenvolvidos, tem muitas empresas, a gente vê nossos clientes lá fora, lá nos Estados Unidos, que não têm acesso à internet no chão de fábrica. E lá é um país já muito avançado nisso e tem muitos locais que não tem internet. E como tem a indústria 4.0, onde não tem internet, que é a base, né, a conectividade. Então, daí tem esses conceitos de computação, edge computing, que seria essa computação de ponta, ou seja, o meu equipamento, embora ele manda dados para a nuvem, ele faz um processamento local, esse edge ou na ponta, e manda só algumas informações importantes para a cloud, que é para a computação em nuvem, né? A computação generalizada, são todos os equipamentos que tenham um microcontrolador, um microprocessador, e que eles se conectam também à nuvem. Então, uma máquina de solda hoje já está nesse item aí, computação generalizada, né? Porque tem um microcontrolador, um microprocessador que faz coleta de dados e faz transformação. O Big Data seria a geração de muitos dados, então tudo que é componente mandando dados para a nuvem vai gerar uma grande quantidade de dados, devem ser analisados. Como analisar todos esses dados? Aí entra a inteligência artificial,
para poder fazer essa análise e tomadas de decisão que não dependa do ser humano. Isso é um ponto que está avançando muito. As máquinas de soldagem já têm algumas, desde 96, anos 2000, já tem inteligência artificial para o controle de arco. Computação cognitiva também tem a ver com essa parte de tomada de decisão via algoritmo, né? Muitas vezes a gente está conversando hoje num autoatendimento que são bots, né? A gente não está conversando com uma pessoa, e sim conversando com o computador, e isso funciona naturalmente. A realidade aumentada é algo que está se mostrando, né? Agora tem a mistura, ou seja, eu tenho uma mistura do mundo real com o virtual, ou seja, enxergar uma máquina e ter a planta, o esquema elétrico dela virtualmente na hora que eu estou olhando o quadro elétrico da máquina. Isso é um dos recursos desse tema na soldagem, por exemplo. Redes sem fio de alta velocidade, então isso 5G está entrando, tem uma briga inclusive grande sobre quem vai dominar essa tecnologia. Manufatura aditiva já falamos, vai ser falado um pouco mais no final. Os sistemas físicos cibernéticos seriam componentes conectados diretamente através de sensores, internet das coisas, armazém de nuvem. Então, aqui são algumas das tecnologias empregadas na indústria 4.0 que também estão conectadas à soldagem. Pode ir para o próximo. Aqui é a pirâmide tradicional de automação. Então, até então, nós tínhamos essa pirâmide com sensores na base, mandando informações via bus de campo para um CLP, um software supervisório SCADA, um MES e um ERP. Essa pirâmide hoje já não está mais dessa forma, já tem atuadores e sensores falando diretamente com a nuvem. Isso é o que a gente chama de Cyber Physical System, né? O sistema físico cibernético é o clássico, isso sim é o clássico da indústria 4.0. Temos produtos, tocha inteligente, por exemplo, que faz isso. Pode passar o próximo. Então, a conectividade é a chave, né? Uma das chaves é isso, né? Uma célula conectada na internet, uma tocha conectada, uma máquina de solda conectada, coletando dados e gerando dados para serem analisados e buscando produtividade, qualidade e redução de custos também. Pode ir para o próximo. Esse é o tradicional SCADA, sistema SCADA, que conecta equipamentos, faz essa interconectividade entre eles e nos dá esses resultados. Pode passar. Então, aqui já chegando no final, temos um exemplo de ontem e hoje, né, Bira? Que o Bira comenta, por que da automação? Aqui a gente come mais bombom, né, hoje em dia, né? Hoje em dia, o consumo à esquerda, nós temos aqui a Lúcia e a amiga dela embalando bombons na linha de produção. É um exemplo de linha de indústria 2.0, né? Linha de produção de eletricidade, elas estão ali tranquilas, embalando, e aí aumenta a demanda da linha, né? E aí começa tudo a acontecer de uma maneira um pouco mais inusitada, né? Então, aí tem erros humanos, tem a higiene, né? Nós também falávamos, embora elas estão todas com uma vestimenta apropriada para isso, mas hoje em dia já não tem... O mundo demanda muito mais de produtos manufaturados, então não tem como a mão conseguir fazer todo esse trabalho. Pode botar à direita o vídeo atual. O atual é a mesma linha de produção com uma máquina, né? Que a máquina, embora ela tenha algum recurso de controlador lógico ou recursos da indústria 3.0, vejam que ela é muito mecânica, né? Ela é um misto de automação com mecânica, e olha a velocidade de embalar o mesmo bombom que elas faziam isso à mão e com muita dificuldade, né? Então, esse resumo de ontem e hoje, né? É bem nessa linha, né? Então, aqui essa máquina foi soldada, foi montada, foi ajustada, foi desenhada. Cada profissional que o Valdemir falou, que o Senai forma, pode ter uma participação na confecção ou projeto, execução pós-venda de uma máquina como essa. Então, tem lugar para todos os profissionais. É só cada um buscar o seu caminho. Pode ir para o próximo.
Um último slide de robótica, pode passar esse vídeo, mostra uma aplicação total de máquina interconectada, visão artificial, e uma soldagem muito bonita no final, né? E isso também é bom salientar que esses 4 robôs trabalhando juntos, são 7 eixos cada robô, todos eles interpolados, e com a visão, não fariam tudo isso sozinhos sem ter um ser humano que fez o programa, definiu parâmetros de soldagem, definiu a corrente, a tensão, a velocidade, tem o conhecimento da posição de tocha, tem o conhecimento de todo o processo. Eles sozinhos não iam chegar nessa situação. Então, reforçando mais uma vez a importância do que está se fazendo no Senai, tanto para quem está ensinando quanto para quem está aprendendo, que está totalmente alinhado com a tecnologia, né? Então, isso está a nosso dispor já hoje, né? Isso já é realidade, não é algo que vai acontecer. E chegar ao resultado de um cordão de solda com essa aparência e qualidade é fruto de todo esse esforço de todos, né? Então vejam, finalizando a nossa live, ali um exemplo de um cordão muito bem feito. Pode ir para o próximo. Bira, tu quer comentar alguma coisa sobre questão de inteligência versus soldagem? Aqui é a união de ambas as tecnologias, né? Então, aqui fechando como um resumo de tudo que nós falamos nessa live, a importância de cada um desses temas, né? Mais alguma? Pode passar. Manufatura aditiva também. Esse é um tema de uma outra live que poderíamos fazer e falar sobre desse aspecto. Acho que cabe um assunto mais extenso também de se falar. Tem se utilizado muito isso na indústria, não só com arame, mas também com a adição de material metálico através de pó e laser, né? Então, a manufatura aditiva mais avançada, digamos assim. Pode ir para o próximo. E seria isso, basicamente. Tive que dar uma acelerada agora aqui no fim, né, Bira? Temos muito assunto. Podíamos fazer uma live de umas 80 horas, mais ou menos, né, Bira? O teu som não tá ligado, Bira. Pode ligar ele. Alô? Bira? Agora. Não sei porquê. Agora sim. Não, é muito legal. Ainda bem que estava desligado. Teve uma hora que eu falei alguma coisa, eu falei, acho que não deu escutaram. E por algum motivo, ele desligou. Mas não tem problema, não. Mas muito bom, é isso aí. Como você falou, né? Se bobear, a gente leva 2, 3 horas falando e não termina, né? E é o novo normal, né? É o novo normal. O novo normal é complicado. Mas o Valdemir está ligar o microfone, quiser falar alguma coisa? Não, agradecê-los novamente, parabéns aí pelo trabalho, excelente apresentação, acho que vocês aí são os mestres aí em tudo que falaram e abordaram, né? As perguntas serão encaminhadas, então, lá para o YouTube, o pessoal tem que entrar lá no YouTube, fazer as perguntas, né? E a gente aí vai aguardar depois as respostas, né? E o sorteio também, o pessoal, para participar, não se esqueçam, tem que entrar no YouTube, se inscrever no canal da Sumig, participando lá e assistindo os vídeos semanais que a Sumig vai divulgar. Então, parabéns, muito bom trabalho, agradecer a todos aí, né? E vamos juntos seremos mais fortes aí para superar esse momento. Então, agradeço. Eu queria finalizar com 2 coisinhas rápidas, todo mundo sabe que rápido para mim não é tão rápido assim, mas enfim, né? Incentivar o Senai, nós tornamos do início, mas ser acreditado pela AWS para fazer aquela certificação de operador de robô, que chama de CRAW, CRAW, operador e técnico. Vocês podem fazer isso, depois a gente pode conversar melhor sobre essa possibilidade e colocar em contato com a AWS também. Não sei como é que ficam esses relacionamentos, obviamente, né? Mas eu também queria mencionar o seguinte, que na vida nada é por acaso, né? Então, esse nosso live
ele é uma coisa inusitada até um certo ponto para nós, eu, Tiburi, a gente conversando com vocês, assim, nessa informalidade. Isso é muito importante, sabe? Porque representa muito para quem está entrando no mercado, que vai entrar no mercado, e mostrando uma realidade daquilo que não estão pintando nada de ouro, nada é tão bonito, né? Mas eu estava falando com o Tiburi entre o soldador, comparando o soldador e um médico, né? O médico, ele não quer ser médico, vai ter que operar uma pessoa, abrir uma pessoa, ficar no pronto-socorro, dando plantão, pegando coisas incríveis, e enquanto que na solda também tem suas dificuldades, né? Seja a operação em si, o ambiente, né? O calor, usar roupa, aquele negócio todo, tá? Mas a gente espera que essa contribuição nossa possa ter somado algo, né? E, sinceramente, é uma honra para nós estar com vocês. Parabenizo o Senai, vocês, idealizadores dessa live, pela iniciativa. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vão fazer outras, e visando o sucesso de todos aqueles que entrarem no segmento. E incentivo aos alunos, todos se qualificarem pelo que vem pela frente ainda, que é muito, muito mesmo. Para nós é muito importante. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigadão. Obrigado.